texto aqui lido que se encontra na Epístola de Tiago, no versículo 7, inicia com um dizer explícito do autor. Quando Tiago diz: sede, pois, irmãos, Tiago está neste momento mostrando que o que ele quer dizer nos versículos seguintes, que a mensagem que ele está escrevendo é uma mensagem destinada à igreja, aos seus irmãos em Cristo. E tendo em vista esse detalhe, é impossível nós desvincularmos tudo que Tiago vem falando em seguida à igreja. E quando nós chegamos ao versículo 8, quando Tiago recomenda que nós sejamos pacientes, que nós venhamos fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima, não há como nós não ligarmos essa mensagem à vida da igreja, não há como nós não fazermos uma ligação deste texto à igreja do Senhor. Mas quando Tiago diz para a igreja do Senhor ser paciente, se fortalecer, e avisa a razão dessa paciência, a razão desse fortalecimento na vida de Cristo que está próximo, chegamos inevitavelmente a uma questão: o que Tiago quer dizer com isso? O que a paciência que Tiago recomenda, o que o fortalecimento dos nossos corações que Tiago salienta nesse texto quer dizer à sua igreja? Por que nós temos de ser pacientes e de fortalecer o nosso coração, haja visto que a vinda do Senhor está próxima? Por que o autor nos recomenda? Por que o autor recomenda isso à igreja? E analisando o versículo 8, tema dessa confraternização, nós chegamos à conclusão de que ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte de recomendações: sede pacientes e sede fortes, fortalecei o vosso coração. A segunda parte já é a razão pelo qual devemos fazer essas duas coisas, porque a vinda do Senhor está próxima. E o que quer dizer pacientes? Por que essas duas coisas são distintas por Tiago? Quando nós falamos em paciência e ligamos essa qualidade, ligamos essa característica à vinda do Senhor, não há como desvincularmos esse tipo de paciência da fé cristã. Não há como desvincularmos a paciência da vinda do Senhor e aguardar a vinda do Senhor da fé que todo cristão deve ter. E quando nós nos deparamos com o texto de Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza das coisas que ainda estão por vir, das coisas que não se viram, não há como não fazermos a ligação de que a paciência em aguardar a Cristo é uma paciência baseada na fé. E quando se fala em fé, se fala em crença, se fala em acreditar. E hoje nós temos um problema muito sério no meio da igreja, porque hoje parece que a igreja, que o servo de Deus tem se preocupado muito em sentir, em ser movido por sentimentos e menos em crer, quando na verdade a presença de Deus deve ser crida antes de ser sentida. Nós temos de sentir sim a presença de Deus, isso é importante, mas antes de sentir nós devemos crer. O sentimento deve estar alicerçado em um fundamento sólido, e esse fundamento sólido é a fé em Cristo Jesus, porque um sentimento sem fé, um sentimento sem fundamento, nada mais é do que um sentimento, vem e vai a hora que couber, a hora que vier veio, a hora que se for foi. Mas quando nós cremos, nós temos a certeza de que aquele sentimento não é passageiro. Quando nós cremos, nós temos a certeza de que Deus está conosco em todo momento. Nós temos a certeza de que Deus nos acompanha, de que a presença de Deus é manifesta onde nós estivermos. E aí nós começamos a entender porque muitos servos de Deus dentro da igreja são levados de um lado para o outro, e muitas das vezes se encontram perdidos em crise e acabam se desviando. São pessoas que são levadas por sentimentos, são pessoas que, no momento de frustração, se veem inevitavelmente incrédulas diante daquilo que creem, diante daquilo que outrora creram. E como é que pode isso? Eu não consigo entender. Uma pessoa está bem, está num momento feliz de sua vida, pula, canta, adora, se alegra, e chega a dificuldade porque o sentimento dela mudou em relação ao seu atual estado emocional. Acabou tudo, não tem mais presença de Deus, não tem mais alegria, não tem nada a externar para o mundo. Que igreja é essa? Que servo de Deus é esse?
se na verdade a prioridade de Deus é o amadurecimento do cristão, ainda que através de dificuldades? Como pode, uma hora eu sinto, outra hora eu não sinto? Mas quando eu estou alicerçado na fé, quando eu creio que é Deus que está comigo, o meu sentimento ganha um tônus especial, ganha um sentido. O meu sentimento ganha uma razão de existir. E aí quando eu pulo, manifesto a minha alegria na presença de Deus, eu vou continuar externando a mesma alegria, o mesmo sentimento, a mesma felicidade em estar em Deus, mesmo quando as adversidades se levantam, mesmo quando as dificuldades se colocam contra a minha pessoa, mesmo naqueles dias em que o céu parece de bronze, que eu dobro o meu joelho e parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Quando a minha fé é o alicerce daquilo que eu sinto, Deus se manifesta nos momentos de dificuldade, a glória dele continua sendo externada através da minha vida, e aí acontece aquilo que muitos costumam ter essa experiência. Aí acontece que aquela experiência gostosa de chegarmos em um lugar, as pessoas saberem da nossa situação e falarem: vem cá, que brilho é esse no teu rosto? Vem cá, que sorriso é esse que você tem? Que brilho no olhar é esse? O sentimento está fundamentado. É o servo de Deus que espera com paciência a vinda do Senhor, e por isso não esmorece a sua fé. Por isso não esquece daquele que lhe deu promessas, que lhe concedeu sonhos, que lhe concedeu alternativas, que lhe concedeu saídas. Por isso o sentimento daquela pessoa não se vai diante das situações que ela vive. Há um fundamento sólido na vida desse cristão. Há um fundamento sólido na vida dessa igreja. E há um fundamento que muitas das vezes carece no contexto atual que nós vivemos. Temos de ser pacientes. Quando Tiago recomenda a paciência, ele recomenda que nós alicercemos a nossa esperança na vida de Cristo, a nossa fé. Mas o que é a fé? A fé por si só é garantia de algo ao crente? O que é a fé? Porque se nós formos analisar na raiz da palavra, a fé é uma crença. E no contexto de nosso tempo, no contexto que se chama pós-modernidade, existem tantas crenças. Hoje o mundo ocidental ele tem se aberto de uma maneira nunca antes vista às filosofias orientais, às doutrinas orientais. E hoje tem ocorrido, com perdão da palavra, uma contaminação daquilo que se considerava até então a religiosidade do mundo ocidental. Então o que é fé? Diante da quantidade de religiões, de filosofias, de maneiras de se externar uma crença religiosa, o que é fé? E quando nós paramos para analisar o que seria fé, inevitavelmente nós nos deparamos com um paradoxo, uma nova questão a ser resolvida. Porque nós temos um terrível problema. Hoje tem se pregado que Deus nada mais é do que fruto da imaginação humana. E tem se utilizado alguns argumentos históricos, culturais, alguns argumentos oriundos da análise de todo o desenvolvimento religioso ao longo dos séculos para fundamentar essa afronta, esse ataque ao cristianismo. E quando nós paramos para analisar a origem dos deuses, a origem dos mitos, eu gostaria que agora os irmãos prestassem atenção redobrada no que eu vou lhes dizer, para que não hajam corações confusos, para que não hajam sombras de entendimento sobre o que será dito. Quando nós paramos para analisar a origem dos mitos, nós realmente temos de concordar, são frutos sim da imaginação. Vou demonstrar o que digo. Quantos aqui conhecem o deus Ares da Grécia? Alguém aqui já ouviu falar? Ares era representado na Grécia, um dos deuses do panteão grego, um dos deuses da mitologia grega, sempre como um homem forte, robusto, segurando um escudo e uma lança na outra mão, demonstrando sempre coragem, ímpeto, sempre demonstrando uma aptidão para a guerra, para o confronto. Ares era o modelo de soldado perfeito. Não é à toa que todo o exército grego era devoto de Ares.
demonstrava o rei perfeito, sempre sentado em um trono, barbudo, demonstrando sabedoria, forte, austero, demonstrando a forma com que o rei deveria agir. Zeus era o exemplo de rei perfeito. E quando nós mudamos para a filosofia oriental, para a doutrina oriental, nós já temos um processo inverso. No Oriente nós temos a miscigenação, não agora da figura humana perfeita, mas os atributos humanos representados em figuras divinas. Então nós temos Shiva, que é o Deus que cria e que destrói, o Deus que representa a criação, a reprodução, né? o movimento de criação e destruição. Notem que o ato de criar e o ato de destruir não são características humanas. Nós não temos a capacidade de pegar uma pedra e jogar em algo e destruir esse algo. Nós não temos a capacidade de construir prédios, carros. Nós não temos a capacidade de transformar o meio em que vivemos. Então nós temos a capacidade de criar e de destruir coisas. E por aí vai. Todas as mitologias representadas são de fato fruto da imaginação humana. E aí entra o conceito da idolatria, dos ídolos. Porque são, na verdade, representações dessa imaginação. Mas quando nós paramos para analisar o Deus bíblico, o Deus judaico-cristão, Jeová, Yahvé, nós nos deparamos com um problema muito sério dentro dessa análise. Ele é o único Deus que não permite que sejam criadas imagens de escultura que tentem se aproximar à sua figura. Sabe por que isso? Ele não é fruto da imaginação humana. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Ao passo que todas as outras tentam demonstrar Deus seguindo a imaginação do homem. Ao passo que todas as outras tentam demonstrar Deus baseando-se naquilo que o homem pensa ser Deus. Quando nós nos deparamos com a realidade bíblica, nós vemos que o nosso Deus, ele é real. Ele não permite que o homem tente imaginar a sua forma. Ele não permite que o homem tente imaginar como ele é. Porque pelo pecado do homem houve um véu que impediu o homem de se colocar face a face com Deus, de contemplar a face de Deus. Quando Cristo vem, esse véu é rasgado, nós temos livre acesso à sala do trono, podemos nos comunicar livremente com Ele. Mas eu espero um dia, e esse dia virá quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, e que nós, a igreja do Senhor, nos encontraremos face a face com Ele, e que nós, a igreja do Senhor, contemplaremos a face de nosso Deus. E aí nós nos relacionaremos pessoalmente, face a face com nosso Deus. Nosso Deus não é fruto da imaginação humana. A nossa fé, por isso, não é vã. É por essa razão que a nossa fé é fundamentada. É por essa razão que a nossa fé tem um sentido, tem uma razão, tem um motivo que todas as outras não têm. Se eu me alicerço em cima daquilo que foi criado por um homem, no final das contas eu não me alicerço no homem. E o que é o homem? Para ser digno de credibilidade. O que é o homem? Quem ousaria definir a humanidade? Quem? Mas quando nós nos alicerçamos em um Deus vivo, único, verdadeiro, nós temos uma razão de existir. Nós temos uma razão de existir. E mais do que isso, nós temos um fundamento sólido para passar pelas dificuldades, nunca esmorecendo a razão da nossa fé, nunca desistindo da nossa razão de existir. Mas temos esclarecido que é a fé, e diferenciado a fé que existe no mundo e a nossa fé, tendo diferenciado a razão da fé no mundo não ser verdadeira e o motivo pelo qual a nossa fé é, nós nos deparamos com outro problema. A fé por si só pode subsistir?